Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria na alma, mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do diácono ou presbítero Gabriel. Olha aí, eu vou aprender, tá vendo? O homem é presbítero agora, com muito louvor para a glória de Deus, pois conheço já há muito tempo e a gente sabe e tem acompanhado o trabalho. Mas vamos a mais uma aula, né? Cujo tema do trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Você tem vivido as bênçãos do Senhor na tua vida? Seja fiel, elas vão se cumprindo, porque o Pai prometeu e o Pai está cuidando. Oh, glória a Deus! Elinaldo Renovato é o comentarista desse trimestre. Que Deus abençoe, pastor Elinaldo, e que Deus continue te usando para trazer lindas lições para as nossas vidas. Diácono Gabriel, presbítero Gabriel. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar lá, né, pastor André? Vou. Deus abençoe a mim e a sua vida, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui à noite, por isso, boa noite para você, bom dia, boa tarde para você que está vendo aí qualquer período do dia. Que o Espírito Santo de Deus, ele vem aí de encontro com o seu coração, iluminar a nossa mente para a gente aprender do poder da palavra de Deus. O tema da lição é: as promessas de Deus são infalíveis. Por que as promessas de Deus são infalíveis? Porque a gente serve um Deus que é infalível. Deus, ele não erra. O texto áureo vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. A verdade prática vai dizer que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. A introdução vai dizer: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência e o que enfatizaremos nessa lição, sua imutabilidade. Deus, ele não muda. Uma vez prometendo, ele é fiel para cumprir, e é isso que a gente vai aprender nessa lição. Passo o primeiro tópico ao pastor André. Deus é infalível. O primeiro subtópico: a infabilidade de Deus. Glória a Deus, presbítero Gabriel, a infalibilidade de Deus. Deus não falha. Toda a sua palavra há de se cumprir. Você que crê na Bíblia como regra de fé e prática, conduta, sabe que muitas promessas do Senhor já se cumpriram e muitas ainda hão de se cumprir, ok? Vamos falar sobre a infalibilidade de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. O Salmo 102, no seu versículo 25, mostra a grandeza e o governo de Deus. Ora, vejamos, o Criador tem domínio sobre a sua criação, não é verdade? Olha o que diz o Salmo 102, o versículo 25. Desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são obras das tuas mãos. Que coisa linda, não é verdade? O 26 ainda vai dizer assim, ó: eles perecerão, mas tu permanecerá. Todos eles, como veste, envelhecerão, como roupa, os mudará e ficarão mudados, não é verdade? Ou seja, tudo passa, tudo muda nessa terra, mas Deus, o Criador, ele é eterno, ele é sempre eterno, não é verdade? Alguém vai dizer: quando surgiu Deus? Né? Não vimos. Paulo vai dizer: nós vamos ver já já. Nós agora o conhecemos por espelho, em partes, né? Mas um dia o veremos face a face. Ou seja, Deus, o nosso Criador, ele é sempre eterno, ok? Não tem princípio e nem fim. Louvado seja Deus. Enquanto criatura, tudo que temos que fazer é crer. Pela palavra de Deus, tudo foi criado e assim nós cremos. Somos criacionistas. Cremos que Deus, pela sua palavra e poder, criou todas as coisas, inclusive nós, não é verdade? E somos felizes, porque pensa numa criação bela e maravilhosa, de todas é o ser humano, tão inteligente, capaz de criar, não é verdade? Infelizmente, com a natureza caída, né, tem a pretensão, né, a queda para o mal, e infelizmente usa às vezes a sua inteligência para criar tantas maldades, tantas coisas ruins, não é verdade? Mas também coisas boas, principalmente aqueles que são guiados
pelo Espírito Santo de Deus. O salmista faz um contraste entre Deus, o Criador, e a sua criação. O que há na criação um dia passará. Como ele disse, fez até a comparação no versículo 26 do Salmo 102, que o Senhor é para sempre, mas eles perecerão. Quem? As outras, a criatura, como roupa, envelhece, passa, mas Deus permanece para sempre. Mateus 24, 35 diz, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Olha que coisa linda. Cito mais aqui o Salmo 33, o verso 9, um versículo que não consta aqui da lição, mas que o Espírito Santo aqui me mostrou. Pela palavra do Senhor foram feitas céus e pelo sopro da sua boca tudo que nele há. Ou seja, tudo que foi feito nos céus e na terra foi feito pelas mãos do Criador. E tudo que nós temos que fazer enquanto criatura é crer e obedecer, porque estamos estudando as promessas de Deus. Elas só se cumprem na vida daqueles que creem. Presbítero Gabriel, vou aprender, louvado seja Deus. Já passo assim o segundo subtópico, uma promessa infalível ao presbítero Gabriel. Amém, glória a Deus. Nesse subtópico vemos que Pedro ele se preocupa, né? Pedro ele tem essa incumbência, essa responsabilidade de responder à igreja a suposta demora da volta de Jesus, uma suposta demora, né? Muitas pessoas têm como tardia, né? Pedro ele deixa bem categórico e taxativo que Jesus ele ainda não voltou, né? Não porque está falhando com a sua promessa, não porque ele está falhando com a sua promessa de que ele iria vir para buscar a sua igreja, mas porque o desejo de Deus é que todos se salvem, né? Muitas pessoas, acredito eu, é um egoísmo muitas vezes da nossa parte em querer que Jesus volta rápido, sendo que muitas das vezes a nossa própria mãe não é salva, o nosso próprio pai ou a nossa família, ou muitos que estão aí no mundo que ainda não alcançou, não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Então tem muitas pessoas que a têm como tardia, e a gente vai ver que Pedro ele tem essa responsabilidade de falar à igreja que essa suposta, né, demora de Jesus é porque a vontade de Deus é que todos se salvem, e ele deixa tempo para que se arrependa. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz que o desejo de Deus é que todos os homens chegam à salvação e venha ao reconhecimento da verdade. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Quando a gente lê o texto áureo da Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, a gente vai ver: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vai ver através desses versículos e muitos outros que o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação. Ezequiel 33, 11, disse-lhe: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Romanos capítulo 5, versículo 18. E assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Então o intuito desse subtópico é mostrar a infalibilidade de Deus, né? A infalível, que Deus ele é infalível, melhor dizendo, e que as promessas de Deus ela não está, né, tardias, mas uma coisa que devemos entender é que como do início até o final Deus ele deixa bem claro que o desejo dele é salvar todos, Deus ele dá um tempo para que todos se salvem, e cabe a nós não ficar tomando decisões precipitadas ou falar se vai ou não vai vir. É claro que Jesus ele vai vir, cabe a nós o quê? A pregar a palavra de Deus, a falar do amor de Jesus.
A própria palavra de Deus vai dizer em Romanos 10:14, como invocarão a quem não crerão, e como crerão se não ouvirão, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então Deus, ele deixa uma responsabilidade para nós em Marcos capítulo de número 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele vai vir, mas ele não veio ainda por quê? Porque o desejo dele é que todos se salvem, e o desejo dele também é que nós passamos a abrir a nossa boca e falar do amor de Jesus, Sim. né? O crente, ele tá muito de boca fechada, devemos despertar e falar do amor de Jesus para o traficante, para a prostituta, para todos aqueles que não conhecem a verdade. Passo o terceiro subtópico ao pastor André, a palavra infalível de Deus. Perfeito, presbítero Gabriel. De fato, a palavra de Deus, ela é infalível, na verdade. Nós estamos falando da infalibilidade de Deus, da sua palavra. A palavra-chave desta aula de hoje é infalibilidade, ou seja, Deus é infalível. Tudo aquilo que foi escrito, que deixou escrito, canonizado, como promessas bíblicas, temos os livros históricos, os livros poéticos, na verdade, os profetas, enfim, mas nós sabemos que há um plano, um projeto de Deus perfeito, arquitetado desde o princípio da criação, após a queda. Nós vamos ver nesta aula ainda que a queda do homem não pegou Deus de surpresa, porque antes da fundação do mundo, Deus, pela sua onisciência, onipotência, onipresença, já tinha tudo formado, porque Ele é Deus, na verdade, sempre eterno. Nós vamos observar aqui que Deus, a palavra de Deus infalível, mostra que Deus, na Bíblia, sempre cumpriu as suas promessas. 1 Reis 8,56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que Deus falou pelo ministério do teu servo Moisés. Aleluia. Então olha aí, as promessas que Deus fez desde o princípio. Ali em Gênesis capítulo 3, Deus já liberou a profecia de salvação, quando disse que da semente de uma mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, porém ela lhe feriria o calcanhar, ou seja, grandes lutas e perseguições haveriam de ter pela frente, porque nós sabemos que desde o princípio Caim e Abel é um exemplo. Depois da queda nós temos o homem que quer buscar a Deus e nós temos o homem que também prefere não buscar a Deus, não é verdade? Malaquias 3,18 é bem claro: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então eu sempre que vejo esses versículos, com muito temor, eu oro a Deus já no coração. Falo: Senhor, não me deixe ser o joio, faça-me ser o trigo, não me deixe ser aquele que vai fazer o teu servo tropeçar, não me deixe ser o perseguidor. Aleluia, é melhor ser o perseguido, porque a vitória vem de Deus, do que ser o perseguidor, não é verdade? Olha, Paulo foi perseguidor, mas Deus teve um encontro com ele e ele passou então a ser perseguido, mas então servo de Deus. Quantos Deus não tem chamado, mas tem acenado negativamente para o chamado de Deus, não é verdade? Ensine isso na sua aula. As promessas de Deus só cumpre-se para aquele ao qual Deus está batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Então há uma condição aí, Deus não força ninguém a ser crente, a ser cristão, a crer na Bíblia, mas quando abrimos a porta do nosso coração, então Deus entra com a palavra, com as promessas infalíveis dele, que é esse subtópico, e elas começam a se cumprir na nossa vida. Jeremias 1,12, o Senhor disse-me o Senhor, disseste bem, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Olha aí, tá vendo? Deus falando com Jeremias, disse o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Olha que coisa linda. Este texto afirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Trago aqui um texto também que não consta da lição. 2 Samuel 22:31 diz: o caminho de Deus é perfeito e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Olha que coisa linda. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Olha que coisa linda. 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito e todas as promessas dele se cumprem. Que coisa linda. Então creia, porque as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é infalível. Muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo,
e outras ainda hão de se cumprir, porque o plano de Deus é perfeito. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Já passo então o primeiro tópico do segundo tópico ao presbítero Gabriel. Deus não mente, nem se arrepende. Subtópico, Deus não mente, nem se arrepende. Glória a Deus, é a mesma coisa aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Esse subtópico é muito lindo porque é bem interessante que a gente não pode ser somente pessoas que leem a Bíblia. A Bíblia não é somente feita para ler. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é feita para estudar, meditar, fazer uma exegese ali, examinar as escrituras, né, pastor André? E é bem interessante que aparentemente há algumas controvérsias na Bíblia, mas estudando o original, buscando a etimologia, as raízes das palavras, a gente vai ver que não tem controvérsia, porque Deus, ele é o Deus extremamente inteligente, né? Glória a Deus. A lição vai dizer aqui, nesse subtópico, à luz de Números, capítulo de número 23, que diz que Deus não mente, né? Usando esse texto como base, vamos ver que Balaque, né? Balaque, rei de Moabe, deu instrução, né, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque, ele dá essa instrução, mas depois de uma oração, Deus diz ao profeta Balaão para abençoar o povo, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Balaque diz: era para você amaldiçoar o povo e não abençoar. Mas a gente vai ver que Balaque diz: como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que eu vou ir contra a vontade de Deus? Como eu vou fazer alguma coisa que não seja o que Deus ele quer que eu faça, né? Como que eu vou fazer algo que Deus ele não quer que aconteça? Isso é algo impossível. Números capítulo 23, versículo 20 vai dizer: eis que recebi um mandamento de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Entendemos então que Balaão não podia fazer o que Deus ele não havia mandado ele fazer, ou seja, Deus não volta com a sua palavra. Deus ele é o Deus que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A Bíblia vai deixar bem claro, como o pastor André mesmo disse, Deus ele fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu o céu com o seu entendimento. Deus ele fez tudo, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir. Lendo ali João capítulo de número 1 vai dizer que ele é o verbo, e sem o verbo nada do que se foi feito se fez. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Enfim, de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver um Deus que tem toda a autoridade em suas mãos. Isaías 43 vai dizer: ainda antes que houvesse dia eu sou, das minhas mãos não há quem possa escapar, e operando Deus, quem impedirá? Ou seja, ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede, né? O salmista chega a dizer: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina? Ou seja, ele tenta expressar. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Carlos, que ele fala que os filósofos eles tropeçaram em palavras ao tentar descrever a grandeza de Deus. Exato. Ou seja, não tem como. Deus ele vai além da nossa capacidade humana, né? E uma das coisas que a gente vai aprender nessa lição é que muitas das vezes a palavra de Deus, ou Deus, ele usa uma forma, linguagem humana para que a gente venha entender a palavra do Senhor. Enfim, 2 Samuel 23:31 vai dizer: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Não é às vezes se cumpre, ou pode ser que vai se cumprir. As palavras do Senhor, para mim e para a sua vida, sempre se cumpre. Ele é escudo para todos aqueles que se refugiam nele. Então a gente deve entender através desse subtópico, né? Deus não mente nem se arrepende. Deus ele é o Deus que tem todo o poder. Não há controvérsias na Bíblia, porque Deus ele é extremamente inteligente e deixa bem claro para mim e para a sua vida que se ele prometeu, ele vai cumprir. Passo o segundo subtópico ao pastor André: uma aparente contradição. Ou melhor, o segundo subtópico: Deus se arrepende? É uma pergunta, né? Exatamente. Ao pastor André.
Exatamente, né? Aqui o escritor deixou para nós, você professor, aluno que me ouve, uma pergunta, né? Você que ministra aí na sua escola bíblica dominical, faça essa pergunta aos alunos e com paciência, deixe que cada um responda, não é verdade? O presbítero Gabriel enfatizou muito bem que aparentemente parece que na Bíblia há algumas controvérsias, mas não há, né? Não há nenhuma variação de dúvida no que diz respeito às promessas de Deus ao livro sagrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que alguns conceitos foram realmente para Israel, quando ainda caminhava no deserto, mas nós sabemos que tudo apontava para Cristo, para a igreja. É tão perfeita a palavra de Deus que tudo que nós precisamos é examinar e esperar em Deus, porque as promessas elas vão se cumprindo. Então fica aqui uma pergunta do escritor: Deus se arrependeu? Bom, no texto áureo nós lemos que diz que Deus não se arrepende, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, em Gênesis capítulo 6, é o contexto desse subtópico, Deus se arrependeu, é a pergunta. Lá em Gênesis capítulo 6, nós vamos observar que Noé constrói a arca, há uma promessa de Deus, Noé está pregando como profeta de Deus naquela época, para que o povo se arrependesse, porque o texto bíblico vai dizer no capítulo 6 e o versículo 3 ali em diante, que naquele tempo, todos eram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que esperava que todos se arrependessem, enquanto Noé preparava a arca. Mas poucos, isto é, 8, se salvaram, que foi a família de Noé, ou seja, Noé era o profeta da vez, estava pregando, profetizando que algo iria acontecer, ou seja, Deus, pela sua longanimidade, parece que foram 100 e poucos anos, não é isso? Que Noé pregou até que então desceu o dilúvio. E nesse tempo a longanimidade de Deus estava ali, aguardando, esperando para que todos se convertessem, se arrependessem. Então a pergunta: Deus se arrependeu? Nós vamos observar em Gênesis 6,5 que está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a iniquidade do pensamento do coração era só maldade. Então eu fico vendo aqui, não dá para a gente afirmar que Deus se arrependeu ou não, ou que Deus, o Pai, foi cruel para fazer com que o dilúvio acabasse com tudo aquilo. Mas dentro deste contexto do versículo 5 do capítulo 6, como Criador, foi a única maneira que Deus viu para parar, para sanar tanta iniquidade que começava a se multiplicar naquela época, na verdade. Olha só, viu o Senhor, foi Deus que viu, que a maldade do homem se multiplicava cada dia mais na terra e que toda a imaginação do coração e do pensamento era só maldade. Imagina você viver numa sociedade, a única família piedosa que tinha ali, que Deus viu graça, foi a de Noé. Sim. Mas mesmo assim, Deus usou Noé para pregar o dilúvio, não é verdade? Para chamar o povo, conduzir o povo. É o que a igreja faz hoje. A igreja hoje prega a vinda de Cristo e convida o povo para vir para a arca, que é Cristo, não é verdade? Sim. Para o lugar de seguro, para o lugar de conforto, que é a igreja do Senhor, em que Cristo cuida e zela do seu povo. Então, aqui é uma pergunta que cada aluno aí pode responder, mas o texto sagrado mostra que a forma que o Criador usou para conter, achei a palavra certa agora, tanta maldade que só aumentava, foi o dilúvio. E quem sou eu para questionar Deus, não é verdade? Quem somos nós para questionar a decisão de Deus? Sabe por quê? Porque Deus, Ele, o Criador, Ele nos dá o fim que desejamos. Está lá em Jeremias 29:11. Eu sou o Senhor e eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus trabalha em cima daquilo que nós queremos. Sim. Não é verdade? Sim. É como um pai. Um pai, eu mesmo tenho 2 filhas, nós abençoamos nossos filhos quando eles se comportam. Não é verdade? O Criador é da mesma maneira, tá certo? Então, observe que a pergunta aí é desse subtópico: Deus se arrependeu? De forma nenhuma. O que Deus fez foi tomar uma decisão necessária naquele momento, porque senão a terra descambaria para, digamos assim, um cataclisma de pecado, não é verdade? Sim. Porque o texto é claro, de Gênesis 6,5. Viu Deus que a maldade só aumentava no coração e no pensamento
daquela humanidade. Mas a oportunidade de salvação foi dada. Sim ou não? Sim. Estava lá a arca, estava lá o pregador, e hoje não é diferente. A oportunidade de salvação ela é dada a todos. Está aí a igreja, estão aí os profetas, existem os falsos, mas existem os verdadeiros profetas também. Já passo então o terceiro subtópico, uma aparente contradição ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Aqui vai complementar um pouco sobre essa pergunta retórica, né? Deus se arrepende? Deus se arrependeu? Né? E essa é a pergunta também que cai basicamente aqui, trazendo algumas outras vertentes a respeito da palavra de Deus, Números 23, 19, Gênesis 6, 6, trazendo aqui algumas bases. Deus, ele se arrependeu? Essa é a pergunta. Deus, ele se arrependeu? É por isso que a gente tem que fazer a exegese do texto para saber, né? E como que a gente faz? Indo para o original, buscando o contexto histórico. E o original arrependimento, né? No hebraico é inahim, né? Trazendo a ideia de consolar. Existe uma figura de linguagem muito usada na Bíblia Sagrada, pastor André, que é chamada de antropomorfismo, né? Que são formas humanas, linguagens humanas, características humanas atribuídas a Deus para uma fácil interpretação para o homem, né? São formas humanas atribuídas a Deus. Vemos essa expressão em muitos versículos da Bíblia, por exemplo, Neemias, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que os teus ouvidos estejam atentos, seus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que de dia e de noite, diante de ti, em favor de seus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Aqui Neemias, com as portas fendidas, né, as portas queimadas, os muros fendidos de Jerusalém, ele faz uma oração a Deus. Falando a respeito do ouvido de Deus, né, dos olhos de Deus. Naum capítulo 1, versículo 3 vai dizer que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Isaías 40, 12 vai dizer todas as águas do oceano, vai dizer que todas as águas do oceano cabem na palma da mão de Deus. Perceba que esses versículos falam a respeito de ouvido, pé e mão. Ora, Deus, ele é espírito. Espírito tem ouvido, espírito tem pé, espírito tem mão. Então, a Bíblia, ela usa, né, essas figuras de linguagem, né, humanas atribuídas a Deus para a gente interpretar e ter o conhecimento de algumas coisas que Deus, ele faz em nossas vidas. Por isso, é bem interessante a gente entender que o arrependimento, na verdade, é um profundo pesar no coração. Deus fez, mas não queria fazer. Fez, mas não queria fazer. É um profundo pesar no coração. Não que Deus ele se arrependeu, não que Deus ele errou do que ele fez. É que assim, para manter a ordem, às vezes é necessário algumas decisões mais drásticas. Mais drásticas, exatamente, pastor André. É necessário algumas decisões assim que muitas das vezes deve ser tomado. Inclusive por amor ao povo, né? Por amor ao povo, para acabar ali a depravação. Então é um pesar no coração. Números capítulo 23, versículo 19. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Ora, não é uma controvérsia. A gente precisa de estudar a Bíblia e entender. Quando fala a respeito de arrependimento, na verdade não é um arrependimento humano de fazer, errei, não era para mim ter feito isso, não. É um pesar no coração. Deus, ele por ter, né, que fazer aquilo, ele ficou extremamente entristecido, né, pastor André? Exatamente. Deus, ele é onisciente. O que é ser onisciente? O que tem toda a sabedoria. Tiago chega a dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente a todos. Daniel chega a dizer que Deus, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. A palavra do Senhor diz que a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, tratável, moderada. Ou seja, Deus, ele é a fonte de sabedoria. Então não tem como um homem que é a sabedoria personificada, um Deus, né, todo-poderoso, ele se arrepender. Por quê? Porque ele não erra, né? Ele não erra. Passa aqui o terceiro tópico ao pastor André.
as infalíveis promessas de Deus. Primeiro subtópico, um plano glorioso. Um plano glorioso, presbítero Gabriel, amados irmãos, alunos, professores. Por que um plano glorioso, né? Porque o plano de Deus é perfeito. Como lemos, ele sabe os pensamentos que tem de nós, pensamentos de bem, de paz e não de mal. Ou seja, precisamos confiar que o plano de Deus, embora às vezes nós olhamos na terra, vemos tantas injustiças, né? E alguém vai dizer, será que Deus não está vendo isso? Sim, está vendo, está trabalhando, como Jesus falou, para no fim, como a Bíblia declara que Ele é um Deus de justiça, fazer justiça. Fique tranquilo, porque se você é crente, está sendo fiel a Deus, mesmo que você morra numa cova de leões, como aqueles irmãos da igreja do primeiro século, ou até mesmo queimado em postes, como foram por Nero, a salvação, ela é a promessa maior, a esperança vindoura que precisa estar latente no coração de todo cristão, de todo crente. Um plano glorioso vai falar aqui que a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado desde o princípio por ele, por Deus, conforme lemos em Apocalipse. Aí aqui vai citar Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 3:8 ali faz menção da besta que sobe do mar, né? Mostra ali o animal. E este texto de nós não é aqui o que a lição está tratando, que é a escatologia, mas capítulo 13 faz um link com Daniel, a visão de Daniel no capítulo 7, e nós sabemos aqui pelo texto, e adoraram a todos. Quem adorou? Quem estava ali, na grande tribulação, na verdade, lutando pela salvação, mas nós sabemos que o inimigo vai enganar a muitos, na verdade, o anticristo vai enganar a muitos na tribulação. Na tribulação estava havendo pastor Dr. Rodrigo ministrar esses dias, ele disse, na tribulação haverá pobres, haverá ricos, o capitalismo ainda vai estar funcionando. Sim. E o anticristo, a besta, estará enganando a muitos, na verdade, mas ainda haverá uns remanescentes que estarão ali lutando pela sua salvação. Mas o texto aqui em questão, Apocalipse 13:8, está fazendo menção do plano glorioso de Deus. Embora o anticristo esteja ali governando, embora ali o caos comece a ser instalado na terra, olhe bem, adoraram a todos aqueles que habitam na terra, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, se atenda nisso, desde antes da fundação do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo, perdão. Ou seja, antes da fundação do mundo, o Criador já tinha tudo planejado, porque Ele é o construtor, é Ele que elaborou tudo, então já tudo estava na palma de suas mãos, bem projetado, ok? Um plano glorioso que, segundo o conselho de sua vontade, na verdade, já havia sido planejado por meio de Jesus. Efésios capítulo 1 e o versículo 11 vai dizer, em Cristo fomos feitos, né, herança, fomos predestinados segundo o propósito que já estava elaborado nas mãos do Senhor. Predestinado aqui não significa predestinação ou escolha para uns que são melhores que o outro, não. Significa que Deus já estava com o seu plano planejado antes mesmo da queda do homem. Louvado seja Deus pela sua onisciência. Assim eu já passo o segundo subtópico, a eternidade, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, é a eternidade, né? A lição aqui vai dizer, juntamente com o seu plano de salvação, Deus ele promete a vida eterna. Aqui mais para frente aqui da lição vai dizer também, fomos criados para a eternidade, andar e viver na presença de Deus. Então aqui a lição ela vai falar a respeito de duas vertentes do favor imerecido de Deus, que é a vida eterna, a salvação e a eternidade, né? E também nós fomos criados para andar com Deus quanto homens, pessoas, né, aqui na terra. Porque uma vez que nós nos colocamos à disposição de buscar a Deus, Deus ele anda com a gente, né? Conforme diz lá em João capítulo de número 14, Jesus ele disse que não nos iria deixar órfão, que iria nos enviar o Espírito Santo. Ele garante, o próprio Jesus ele garante a nossa vida eterna, e a gente vê isso em vários
textos. Gálatas capítulo 3, versículo 3 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, como está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos capítulo 8, versículo 3: o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus, mesmo sendo homem, ele foi perfeito, morreu por mim e por você, para que venhamos ter a salvação e a vida eterna. E diante do seu sacrifício, Romanos 12, 4 vai dizer: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo Jesus. Quem que é esse corpo? A noiva de Jesus, a igreja do Senhor, né? Apocalipse 23 vai dizer: o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Então a gente vai ver que uma das vertentes que a lição vai dizer é vida com Deus na terra. Somos noivas, somos comprados. João capítulo de número 14, o Espírito Santo estaria conosco, né? E iríamos andar com Jesus. E a outra vertente também fala a respeito da salvação e a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos falar lá que lá não haverá templo, né? Porque o próprio Deus será o nosso templo. A Bíblia vai nos falar também que as portas não se fecharão. É bem interessante, porque quando fala que as portas não se fecharão, Jesus ali está fazendo um paralelo com as portas de Jerusalém. À noite as portas de Jerusalém eram fechadas, né? E lá eles falam que não haverá noite, por isso que as portas não serão fechadas, porque lá haverá dia, o próprio Jesus nos iluminará. Então, quanto terreno, quanto vida terrena, haverá sofrimento, muita alegria, relacionamento com Deus e muitas experiências, mas Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, conforme diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. E o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo ele chega a dizer: e aquele que é incorruptível, ou melhor, aquele que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, as promessas de Deus para a nossa vida com relação ao nosso bem-estar, tanto terreno quanto na eternidade, é muitas. E Deus, como a gente já aprendeu, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele vai vir para buscar a sua igreja. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: esperança forjada na promessa infalível de Deus. Perfeito, presbítero Gabriel, né? A nossa esperança ela é forjada, né? Vamos entender o que é essa palavra forjada, né? Uma espada que é forjada no fogo, ela precisa passar muitas das vezes por uma alta temperatura ali, não é verdade? Para que ela possa então se tornar um metal de alta resistência. Louvado seja Deus, né? Então aqui o escritor fez esta analogia, né, esta comparação, porque de fato a igreja, o verdadeiro cristão, ele sabe que não deve e não pode duvidar das promessas de Deus. Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de salvação? São milhares de religiões, não é verdade? Sim. Algumas absurdas, enfim. Mas quando nós entramos na Bíblia Sagrada, na verdade, e esse monte de teólogo, alguns disfarçados aí de teólogo, mas na verdade são lobos devoradores, trazendo inclusive o que estudamos hoje aqui, que há variações na Bíblia. Alguns têm cogitado aí até revisar a Bíblia, não é verdade? Canonizar novamente, ou seja, mas o cristão alicerçado na promessa, que ora, que está na direção do Espírito Santo, ele é forjado, ele sabe que tem perseguição, ele sabe que tem luta, ele sabe que a luta dele não é contra a carne e sangue, é contra o adversário da nossa alma, ele acredita no mundo espiritual, não é verdade? Mas quantos crentes, até mesmo pastores aí, não é verdade? Ainda dirigindo igrejas, se bandearam aí para a maçonaria, para isso, para aquilo, enfim, achando que Deus não é o suficiente para ele, para a fé dele. Enfim, esse tópico diz que ao longo dos séculos o ser humano buscou uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado, o ser humano, um suporte nos avanços da medicina, nos recursos científicos, tecnológicos, à disposição da humanidade.
Ou seja, tem gente até querendo o elixir da longa vida, né? Achando que vai viver 200 anos, 300, e nós sabemos pela palavra que isso é impossível, né? Deus disse que o homem viveria 120, depois nos Salmos disse, olha, se chegar aos 80, com muito enfado e cansaço, será demais, não é verdade? Ou seja, eu já estou com 50 e vou fazer, já tenho muita dor nas costas, não é verdade? Mas aqui o subtópico, esse tópico afirma que o homem tem buscado muitas expectativas aí para uma maior longevidade de vida. Mas, diz aqui o tópico, o envelhecimento e a morte é uma realidade vivenciada todos os dias, não é verdade, presbítero Sim. Gabriel, não é verdade? Vivenciadas todos os dias pelo homem. Contudo, os que têm a esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação, como já foi muito bem falada pelo presbítero Gabriel no tópico anterior. É a maior promessa, a salvação, a de vida eterna, a de uma vida longe deste local, onde Deus é bem claro. Não haverá dor, não haverá pranto, ranger de dentes, e ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Paulo declarou que se viver aqui com Cristo, né, tá bom, é benção. Mas se ele partir com ele, melhor ainda. Glória a Não é Deus. verdade? Então, viver aqui com Cristo, sim, desfrutando das promessas, comer do melhor da terra, não é verdade? Os cuidados, os livramentos de Deus, mas sabendo que nós somos peregrinos nesta terra. Louvado seja Deus. E para terminar, que nós devemos desfrutar em Cristo desta salvação e compreender que a vida é um dom de Deus. Aí cita aqui Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, tá vendo? E é gratuito ainda. Você só precisa aceitar Jesus. Alguém vai dizer assim, quando um problema é complicado, né? Ixi, aí não tem jeito não tem jeito nem para a morte. Tem sim, é só aceitar Jesus. É Não é verdade. verdade? Verdade. Aceita Jesus que tem jeito para a morte. Sim, anda na fé e na esperança gloriosa, mas forjada, viu? A promessa da esperança é forjada, mas é infalível. Talvez a gente vai passar em muitas provações, muitas atribulações para servir a Cristo, mas eu vou te falar, vale muito a pena do que servir esse sistema mundano, falível e que leva o homem somente para a derrota. Eu já estive lá e posso te afirmar que não é bom. Sirva Jesus, viva a família, os princípios de Deus são bons e infalíveis. Passa a conclusão ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. A conclusão vai dizer: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. É muito lindo ser cristão, é muito lindo servir a Jesus, porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada, logo no começo já deixa bem claro lá em Gênesis 3:15, né? Da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, e juntamente com essa promessa vem aí várias outras promessas de que em Cristo teríamos felicidade, em Cristo conseguiríamos ter uma vida feliz, em Cristo conseguimos ter libertação, né? Uma vez sendo eu um usuário de droga, o pastor André também, né? Um ex-usuário de droga, hoje feliz em Cristo Jesus, gozando da felicidade que não traz ressaca no outro dia, né, pastor André? Graças a Deus. Graças a Deus. E é muito lindo ser cristão. Cabe a nós, né, você, professor da Escola Bíblica Dominical, evangelizar, falar do amor de Jesus. Não deixe de falar do amor de Jesus pro vizinho da direita, pro vizinho da esquerda. Tá subindo a rua do culto, vê alguém do lado, fale do amor de Jesus, porque a Bíblia vai nos falar que sem um amor, né, é a mesma coisa que um sino que não tine, né? Não é assim que fala, pastor André? Não adianta nada sem o amor. De né? nada vale. De nada vale sem o amor. Então que venhamos pregar o amor e que Deus ele abençoe. E já está chegando aí a próxima lição, que vai ser abençoado, né, pastor André? Exatamente, né? Quero que você que me ouve, professor, aluno, compartilhe esta aula com o máximo de pessoas que você puder. Aliás, entra aí nos comentários e diz: você acha que Deus se arrepende daquilo que fez? Coloque um versículo bíblico, dê a sua opinião, interaja conosco. Você que é membro deste canal, compartilhe com seus parentes, amigos distantes, de outro estado, e ajude esse canal a crescer. Ative o sininho,
dê um joinha, porque este canal crescendo, você ajuda os irmãos aqui a alcançar vidas através destas câmeras. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um aluno exemplar neste ano de 2025. A minha revista já encomendei, não é verdade? Eu também. E eu amo a escola dominical. Estou aqui porque gosto, porque amo. Seja um aluno da EBD, você vai crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.